Muito bom dia para você. Hoje é dia 10 de maio de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam os irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então os apóstolos e anciãos reuniram-se para tratar do assunto. Aqui nós temos apenas um trecho, porque nós estamos vendo o livro dos Atos dos Apóstolos já tem alguns dias, e aí no devocional de amanhã a gente vai ver a continuidade dessa palavra, onde nessa discussão que eles ficavam, eles esqueciam exatamente do essencial, e a gente vai ver amanhã que é dito então por um deles, Tiago, que após Pedro dizer que Deus o havia escolhido entre os outros para poder anunciar o Evangelho, que nosso Senhor Jesus Cristo, ele levou a palavra a todos, e ele não fez distinção entre nenhum deles. Portanto, aquilo que era prescrito, aquilo que era essencial devia ser considerado, que eles não oferecessem sacrifícios a ídolos, que eles não comessem carne de animal sufocado ou fizessem uso do sangue. E às vezes, muitas vezes, a gente cobra das pessoas, a gente cobra que se cumpra certas coisas que não é que elas não sejam importantes, mas que não são essenciais. Porque de nada vale cumprir as leis da forma que se coloca se o nosso coração não for capaz de ser manso e humilde diante do Senhor. Às vezes a gente sabe na ponta da língua aquilo que é preceito, aquilo que é ensinado, aquilo que a doutrina nos traz, e é preciso que nós conheçamos. Mas é preciso que nós sejamos homens de palavras e de atitudes a serviço do reino de Deus. Não somente aqueles que falam, faz isso, faz aquilo, faz dessa forma. É preciso que nós estejamos de coração rendido ao Senhor. E aí não se torna um peso seguir a doutrina. E aí não se torna uma fé cega, guiada simplesmente porque me disseram que eu devo fazer. Mas por que eu devo fazer? É preciso que nós conheçamos a nossa igreja. A Arquidiocese de Vitória, ela tem vivido um momento muito interessante, onde é chamado a estudarmos 4 constituições do Concílio Vaticano II. São documentos da igreja sobre a nossa doutrina, sobre o papel da igreja, sobre a hierarquia da igreja, sobre aquilo que a igreja nos convida a ser enquanto igreja, enquanto discípulos, enquanto formadores, missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. E é preciso que a gente conheça, porque, como diz, quando não se sabe onde vai, qualquer lugar serve. E quando a gente não sabe sobre a nossa fé, qualquer um pode nos desvirtuar do caminho. Qualquer coisa que disserem pode ser aceito como verdade. Mas veja bem que quando começou essa discussão entre eles, em que alguns colocavam aquilo que achavam apropriado, eles começaram uma discussão, levaram até Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, juntamente com outros, voltam para Jerusalém, onde estavam os apóstolos e os anciãos, os apóstolos que haviam convivido com Jesus durante os 3 anos, últimos 3 anos de Jesus sobre a terra, porque é a partir dos 30 anos que Jesus começa a sua vida pública, então. E eles conviviam com Jesus e eles sabiam exatamente os ensinamentos que o Senhor tinha deixado. E além disso, eram movidos pelo Espírito Santo de Deus. E então, quando eles buscam essa resposta, a gente vai ver no devocional de amanhã, mas a gente já comentou aqui sobre, eles dizem o quê? Deus conhece os seus e ele não fez distinção. Porque aquele fez isso na sua vida, que ele tem isso, que ele tem aquilo, que já foi. Meu irmão, Deus é atemporal, não se esqueça disso. Deus não trabalha porque no passado ele fez isso, então ele não serve. Mas hoje, como está o coração do meu filho? É isso que o Pai pergunta. Enquanto existir um sopro de vida em nós,
É tempo de voltar para o Senhor, é tempo de mudança de vida, é tempo de conversão. E se ele durante muito tempo não fez aquilo que estava colocado, muitos também podem cumprir o que manda, o que está escrito, mas não cumprem em seu coração a vontade de Deus. Então, que nós sejamos homens e mulheres cristãos de palavra e de atitudes. Que a gente pregue o que vive e que a gente viva aquilo que pregue. Que Deus te abençoe.